Boa noite, pessoal. Estamos aqui para a nossa segunda aula de matemática financeira. Peço desculpa aí para quem está em casa. Demorou um minutinho aqui para a gente finalizar os ajustes, tá? Mais alguns ajustes técnicos aqui na sala. Mas estamos aqui prontos para começar a nossa aula. Então, ontem a gente falou um pouquinho sobre a história da matemática financeira, como que surgiu esse conceito. Falamos um pouco do conceito de capitalismo, um pouquinho da proporcionalidade dos números proporcionais e as grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Estudamos os termos da matemática financeira, né? A definição de juros, taxa, prazo, montante. E aprendemos o cálculo aí de juros simples e montante de juros simples. Hoje a gente vai começar a nossa aula falando a respeito dos juros compostos. E aí eu pedi para vocês, né, que vocês trouxessem o celular de vocês, porque na nossa aula a gente vai precisar desse celular para fazer os cálculos aqui de juros compostos, tá bom? Como eu disse no início, não precisa comprar uma calculadora específica. A calculadora do celular de vocês é suficiente para realizar todos esses cálculos que nós vamos usar aqui na sala. Amanhã, na hora da sua avaliação, você também pode usar o seu celular para fazer os cálculos, não tem problema, tá? Estava conversando até com um colega aqui ontem na sala. O importante é que vocês aprendam como desenvolver. A tabuada a gente cobra lá no ensino fundamental das crianças, tá? Porque lá eles ainda vão passar por vestibular, por bastante etapas. A gente já passou por essa etapa, agora a gente já está aplicando no nosso dia a dia e a gente vai usar a calculadora no nosso dia a dia. Então, não vejo problema nenhum para usar. Também, se fizerem alguma anotação, podem consultar lá no momento da prova de vocês. Amanhã, eu já vou chegar aqui umas 6h30, tá? Para fazer a prova de vocês. Então, quem chegar já começa, já faz a prova, já vai estar liberado. Não vou esperar até 7 horas para começar, não. Vou começar bem cedinho, porque amanhã eu vou num jantar à noite, um colega aí vai se casar, e aí eu saindo daqui eu vou para lá. Então, eu vou fazer bem rapidinho a prova com vocês. Tá bom? Não tem, porque eu não tô com ela. Se eu tivesse, eu até faria, sem problema nenhum com quem está aqui na sala. 6h30 eu já estou por aqui. Então, quem chegar a esse horário já pode fazer a prova, tá? Eu já vou vir pronta já pro jantar, tá? Então, vocês não se assustem aí se vocês me virem arrumadinha amanhã, tá bom? Eu até ia deixar para o pessoal do CETEPS aplicar a prova, só que eu achei melhor eu estar aqui para evitar qualquer situação no momento da prova. Às vezes não deixa vocês consultarem, não deixa usar calculador. Então, para evitar qualquer conflito assim, eu venho, aplico a prova e vou embora. Geralmente, nas minhas provas, eu já corrijo na hora e já lanço a nota. Como eu vou ter esse evento, eu não vou conseguir fazer isso amanhã. Consigo corrigir, mas não consigo lançar, tá? Corrijo rapidinho, vocês já vão ver a nota de vocês, mas no sistema vai estar lançado na semana que vem. Beleza? Então, vamos lá. Falando sobre juros compostos. Pessoal, a gente começa falando aqui que os juros compostos, a definição, né, que a gente encontra, eles são adições de juros à soma do principal de um empréstimo ou depósito, né, pode ser um investimento ali. Em outras palavras, a gente consegue, né, a gente define os juros de juros sobre o principal mais juros. Popularmente, as pessoas falam que é juros sobre juros, né? O regime de juros compostos, ele é o mais utilizado dentro do mercado financeiro por ele oferecer uma maior rentabilidade, tá? Essa maior rentabilidade, ela ocorre pelo fato desse regime de capitalização ser calculado sempre com base no montante do período anterior, o que faz com que esse valor final aí cresça de maneira exponencial. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a capitalização composta. Essa expressão de capitalização composta, ela refere-se ao crescimento do dinheiro no regime de juros compostos. Então, quando a gente fala que capitalizou, significa que eu juntei o valor do meu capital inicial junto com os juros. Então, esse valor final aí, que nós chamamos ontem de montante, é quando acontece essa capitalização, tá bom? Então,
desse regime de juros compostos é que contempla essa remuneração de juros sobre juros. Então, pessoal, para vocês compreenderem aqui, quando eu falei que ele cresce de maneira exponencial, né? Quando a gente estudou lá no nosso ensino médio, ensino fundamental, a gente estudou, né, as exponenciações, as potenciações. Então, olha o que acontece aqui na capitalização simples, quando a gente usa juros simples. Ela vai crescer numa reta crescente, sempre na mesma quantidade, na mesma proporção, porque ele sempre vai estar utilizando o valor do capital inicial. Lembra que eu usei o exemplo ontem? Se fosse lá 10% de R$2.000, seria 200 a cada mês. Então, por isso que ele é uma reta crescente. Já a capitalização composta, ela começa ali igualzinho lá no capital inicial, mas à medida que vai passando o tempo, o cálculo ele é feito sempre com base no montante do período anterior. Então, ele vai ter uma rentabilidade maior do que na capitalização simples. Por isso que ele é mais utilizado aí dentro do mercado financeiro. E aí essa curva que ela é feita aqui, que é chamada dessa curva exponencial, tá bom? E o cálculo para juros compostos é esta fórmula aqui. Pessoal, ontem a gente aprendeu a fazer cálculo de juros simples. E na hora que eu queria o meu montante, eu somava o meu capital mais os meus juros, certo? Aqui nos juros compostos, eu já vou fazer para vocês o cálculo do montante dos juros compostos. Um cálculo só. Então, quando a gente utilizar esta fórmula, tá vendo que a letrinha que está aqui na frente é a letra M? Essa letra M, ela é de montante. Então, o montante de juros compostos vai ser essa regra matemática que a gente vai utilizar. Então, eu vou anotar ela aqui para vocês, tá bom? No quadro. Então, eu tenho que o meu montante de juros compostos vai ser o valor do meu capital inicial multiplicado por 1 mais a minha taxa elevado ao meu período. Sempre vai ser esse número 1. E a minha taxa sempre vai estar lá na forma decimal. Lembra que a gente estudou isso ontem, que a gente precisa transformar a nossa taxa no número real? E aí, pessoal, antes de entrar nos cálculos com vocês, antes de falar um pouquinho mais sobre essa comparação de juros simples com juros compostos, eu vou relembrar um assunto com vocês lá na matemática básica, que se chamava regras de expressões numéricas. Quando vocês estavam lá na 5ª, 6ª série, a gente estudava aquelas contas matemáticas bem compridas, que tinha várias operações, adição, subtração, multiplicação, divisão. Aí quando foi passando o tempo, 7ª série, 8ª série, aí entrou raiz quadrada, entrou potenciação, e aí ficava aqueles cálculos bem grandes. Nesse momento, a gente aprendeu lá naquela época uma regra, porque tinha um padrão para seguir. Eu não podia começar da onde eu quisesse. Eu precisava seguir uma regrinha matemática. E aí eu vou relembrar ela com vocês, para vocês entenderem por que existe um padrão para resolver aqui os juros compostos, tá bom? Só para vocês compreenderem a utilização. Então, pessoal, o primeiro passo que a gente vai relembrar é com relação aos símbolos matemáticos. Depois, a gente vai relembrar com relação às operações. Então, referente aos símbolos, né, que aparecem lá. Vocês vão lembrar que, às vezes, nessa continha, aparecia parênteses, em outros momentos, colchete, e também aparecia chave. Lembra que vocês já estudaram isso? Faz tempo, mas a gente estudou. E aí, o que acontecia? Quando nessa minha operação aparecia parênteses, significa que eu precisava resolver isso primeiro. Depois eu ia para o meu colchete, se tivesse, e por último, se tivesse, eu iria para a minha chave. Vocês conseguem observar nesta expressão algum desses símbolos? Sim. A gente consegue enxergar que eu tenho parênteses aqui? Então, isso quer dizer que eu preciso começar pelo parênteses. Então, sempre eu vou fazer
1 mais a taxa, ok? Então, se a taxa for, por exemplo, 5% ao mês, eu vou fazer 1 mais 0,05, que é o meu 5% ao mês. Tudo bem? Na hora de resolver os cálculos, a gente vai fazer passo a passo e vocês vão compreender. Mas eu preciso relembrar para vocês entenderem. Por que eu comecei aqui por 1 mais a taxa? Porque ele está dentro de um parênteses. Beleza? Próximo passo, a gente ia para as operações. Lá nas operações falava assim: se eu tiver uma radiciação ou uma potenciação, estou usando letrinhas ali, mas aqui no nosso cálculo isso vai ser número, tá? Significa que eu preciso resolver isso primeiro. Depois, se eu tiver multiplicação ou divisão, seria o próximo passo. E só no final de tudo eu iria somar ou subtrair. É assim que é o passo a passo que a gente resolve. Então, vamos analisar aqui na nossa expressão. Eu tenho parênteses, então significa que eu preciso começar por 1 mais a taxa, porque está dentro do parênteses. Quando eu fizer isso, resolvi o que estava no parênteses, acabou o parênteses. O que vai sobrar? Vai sobrar uma multiplicação e vai sobrar uma potenciação. O que será que eu tenho que fazer primeiro? A potenciação, muito bem. Por quê? Porque na regra fala, primeiro potência, depois a multiplicação. Então, vamos lá, nós temos 3 etapas aqui. Primeiro a gente soma, porque está no parênteses. Depois resolvemos a potenciação, por conta da regra. E no final de tudo que a gente vai multiplicar pelo nosso capital. Tudo bem? Pessoal, tudo isso a gente vai fazer com o auxílio da nossa calculadora, não se preocupe. A única coisa que a gente precisa lembrar são das etapas, dos momentos a realizar cada coisa. Vamos deixar essa regrinha ali do lado. Na hora que a gente for resolver as operações, a gente volta nessas regras para a gente lembrar como resolver cada uma delas, tá bom? Vamos continuar aqui com o nosso slide. Então, olha lá. Para melhor entendermos aqui esta fórmula, a gente vai imaginar uma seguinte situação, problema, pessoal. Imagine aí um capital de R$3.000 que foi aplicado em uma conta poupança durante 4 anos, sob uma taxa de juros de 3% ao ano. No final desse período, qual que vai ser o montante arrecadado se for utilizado aí um regime de juros compostos? Vamos analisar, pensando aí o que aconteceria se fosse num regime de juros compostos. Olha o que ia acontecer. No meu primeiro ano, eu tinha um capital investido de R$3.000, calculando 3% de 3.000 é 90. Logo, o meu montante seria de R$3.090 no primeiro ano. Lá no meu segundo ano, no regime de juros compostos, eu não uso mais aquele capital inicial de 3.000. Agora a minha base é 3.090, porque eu já tenho um novo montante acumulado. Então eu vou calcular 3% de 3.090, que nesse caso é 92,70. Já ficou diferente o meu juros. Que eu vou somar, ficou 3.182,70. Beleza. Lá no terceiro ano, eu não uso o capital de 3.000 nem de 3.090. Agora o capital já é o novo acumulado, de 3.182,70. Faz o cálculo de 3%, olha aqui o valor dos juros como deu diferente, R$ 95,40, que a gente soma aqui no final, deu outro. Só que, gente, a gente vai ficar fazendo isso, e se for 15 anos, vou ficar fazendo isso 15 vezes? Não dá, né? Por isso, nós temos essa regrinha que vai fazer para a gente mais rápido. E a gente vai chegar nesse cálculo final com uma base mais rápida. Porque não dá para ficar somando ano por ano. Vai demorar muito para chegar nesse resultado. Mas vocês perceberam a diferença dos juros simples para compostos? No simples, eu usaria sempre o 3.000 como base. No composto, a cada ano que vai passando,
ele vai mudando a base do meus juros para calcular. Por isso que ele fala que ele é calculado com base no período, tá bom? No período. Então, coloquei essa observação aí. O capital ele é sempre alterado após a capitalização. No segundo ano, por exemplo, foi utilizado aí os valores que eu apresentei. E aí, pessoal, eu já vou trazer para vocês uma primeira situação para a gente calcular, para a gente explorar esse enunciado. Então, primeiro passo, vou anotar as informações, tá bom? Então, vamos lá. Um capital de R$600 mil foi aplicado a juros compostos durante 5 meses a uma taxa de 10% ao mês. 5 meses, 10% ao mês. A gente faz aquela mesma análise que fizemos ontem. O meu período e a minha taxa estão na mesma unidade? Sim. 5 meses, 10% ao mês. Eu tenho mês e tenho mês. Opa, perfeito. Agora eu vou transformar essa minha taxa no número decimal. Lembram? Então eu tenho 10%, na forma decimal vai ficar 0,10. Por quê? Porque seria 10 centésimos, né? 10 dividido por 100, 2 zeros, ou seja, 2 casas decimais. Tudo bem? Então, sempre, pessoal, coloca aqui na forma decimal. Agora, a gente vai jogar lá na nossa fórmula. Vamos lá? O meu montante vai ser 600 mil. Cuidado aqui nos zeros, para não esquecer nenhum, tá? Vezes, abre parênteses, 1 mais a taxa. A nossa taxa é de 10%, 0,10. Elevado ao nosso período. Nosso período é o tempo, esse N é 5 meses. Então, olha lá, substitui todo mundo. No lugar das letrinhas, coloquei os valores aqui. Tudo bem? Antes de começar a calcular, vocês vão pegar o celular de vocês. Primeiro passo que vocês vão fazer aí no celular de vocês: colocar a tela do celular de vocês para girar, rotacionar. Geralmente é um símbolo de uma flechinha assim, tá? Façam isso aí, por favor. Ele precisa girar. Por quê? Porque quando você usa a sua calculadora assim em pezinha, ele vai aparecer somente as operações básicas. Quando você girar o celular, ele vai aparecer outras expressões. Faz aí, gente, no celular de vocês. Todo mundo faz junto para aprender, tá? Quem está em casa também. Deu certo? Se alguém aqui na sala não conseguir, avisa. Quem está no chat também, avisa. É importante que todo mundo consiga. Tudo bem? Se não der certo, me avisa, eu vou atender um aluno aqui. Enquanto isso, vão abrindo. Conseguiu? Cadê? Isso. Destrava. Agora, vamos lá para a sua calculadora. Quando a gente... Aqui. Aí. É aqui mesmo que ele tem que ficar, tá? Deixa eu ver o seu. Aqui. Ó, o seu já tá. Já tá aparecendo, já tá destravado. É esse símbolo que a gente vai usar, tá? Fica com ele aí na mão. Aqui, deu certo? Deu? Ah, ela já tem a calculadora dela. Perfeito. Muito bem, pessoal. Aí, não cliquem em nada por enquanto, mas localizem aí na sua tela este botãozinho aqui, ó. X elevado a Y. Ou acento circunflexo. Um dos dois, por favor. Tá bom? Tem alguns celulares Androids que é um acento circunflexo, mas a maioria é o X elevado a Y. Todo mundo achou o X elevado a Y? Sim. Ou acento circunflexo? Precisa ser um dos dois, tá bom? Maravilha. Agora, vocês vão fazendo as continhas aí para mim, vão me ajudando.
De acordo com as nossas regras de expressões, a gente começa pelo parênteses. Então, faz aí na sua calculadora. 1 mais 0,10. Vai ficar 1,1 ou 1,10. 1 mais a taxa, que é 1 mais 0,10. Fizeram? Ficou 1,1 ou 1,10, um dos dois. Perfeito. Deu certo? 1,1? Muito bem. 1,10, maravilha. Resolvemos aqui, gente, não tem mais parênteses, tá? Vou repetir o restante para a gente não perder o ritmo, tá bom? Elevado a 5. Agora, pessoal, eu tenho aqui uma multiplicação e uma potenciação. Olhando para a regra das operações, o que eu vou fazer primeiro? Potenciação, muito bem. Agora chegou a hora. Clica no seu botão aí. X elevado a y ou acento circunflexo. Clicou? Sim. Depois de clicar neste botãozinho, você vai clicar no número 5 e o botão de igual para dar esse resultado. Vocês podem falar para mim quanto que deu? 1,61 tan. Mais algumas coisas, certo? Não deu? Vamos lá, eu vou ajudar quem está aqui na sala. Quem está em casa, manda aí no chat se não estiver conseguindo. Vamos lá. Vamos apagar. Clica aqui. 1 mais 0,10. Ok, sempre clica no igual, tá? Aí, esse símbolo, que é x elevado a y, 5, que foi 5 meses. Igual, olha lá, ó, estamos juntinhos. 1,61051, é isso mesmo? Fiz aqui com o colega. Aí, no fundo, deu certo? Perfeito. E agora, gente, o que falta para terminar? Vezes 600 mil, que é o valor do nosso capital. Façam aí, por favor. Prof, eu estou em casa, eu estou perdida, não consegui, não deu certo, me ajuda. Vou fazer com vocês aqui no computador, tá bom? Só um minutinho. Deu? Potência é vezes 5, né? Eu acho que nesse caso vai ser esse aqui, y elevado a x. Clica lá. Y elevado a x. Não. Deixa eu ver aqui. Oi? 900 e? Isso, 966,303. Não. Não deu. Porque era pra gente encontrar o símbolo da potenciação aqui. Eu não tô achando nele. Porque ele, pra mim que era pra ser esse. Mas ele não tá. Zera ela, por favor. Já desligou. Tá. Vamos ver. É a função, né? Eu acho que a função
Você está sem seu celular? Entendi. Ela precisa configurar, porque ela está configurada para ela utilizar esse aqui de baixo e não é. Eu preciso usar esse de cima, o Y elevado a X. Pessoal, vamos lá, vamos fazer junto? Professora, tô sem meu celular. Aqui, tô assistindo a aula pelo computador. Dá para fazer aqui no Google. Tem calculadora no Google, tá? Olha lá, pessoal. A gente falou que... Conseguiu? Deu certo agora? Ah, então tá bom. Olha lá. Primeiro passo é somar 1 mais a taxa. A taxa de 10% fica 0,10. Então, a gente vai fazer 1 mais... Meu mouse está um pouquinho ruim. 0,10. Clica em igual. Vai dar 1,1 ou 1,10. Depende da calculadora, tá? Qualquer uma das duas está correta. Bem aqui, pessoal, tem esse símbolo. X elevado a Y. Olha o que acontece quando eu clico nele aqui na calculadora do Google. Não sei se vocês conseguem visualizar, quem está em casa, mas aqui na sala dá para ver, fica um quadradinho. E aí, quando eu faço o período, nesse caso são 5 meses, ó, ele fica pequenininho ali em cima, elevado. Isso vai ser igual a 1,61051. Para finalizar, a gente multiplica pelo capital. 600 mil tem 5 zeros, 1, 2, 3, 4, 5. E eu clico em igual para finalizar. 966.306. Isso aí, gente, já é o nosso montante, tá? Já é tudo acumulado, já é capitalizado. Tudo bem? Conseguimos acompanhar? Capitalizado em 5 meses. Pessoal de casa, conseguiu? Como que tá aí no chat? O aluno Cássio fez esse valor aí. Deu certo? Tem alguém que não conseguiu? Fala pra gente. Se não conseguiu, manda aí no chat, tá? É importante que todo mundo consiga, porque vocês vão precisar disso amanhã para fazer na prova, tá? Aqui no slide eu deixei para vocês também passo a passo, como eu fiz, tá bom? Primeiro somamos, depois elevei na potenciação, por último fiz a multiplicação. Tudo bem? Então esse é o montante aí de juros compostos. Vamos fazer mais um para a gente verificar se a gente conseguiu compreender? Olha lá. Calcule o montante de juros compostos produzidos pela aplicação de 450 mil durante 18 meses a uma taxa de 9% ao mês. Primeiro passo, analisar. A nossa taxa e o nosso período estão na mesma unidade de medida? Sim. 18 meses, 9% ao mês. Ótimo. Agora, vamos transformar o nosso 9% no número decimal. Vai ficar quanto? Fala para mim. Perfeito, gente. 0,09. Muito bem. Agora, eu vou substituir aqui, tá? Porque o número percentual, ele não é um número real. Porque quando a gente estuda os conjuntos dos números, a gente tem vários números dentro do sistema de numeração. Então, a gente tem o conjunto de números que chama números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais e números reais. Os números reais, ele contempla todos esses que eu falei antes. Dentro dos reais eu tenho natural, inteiro, racional e irracional. Isso daqui é um número racional, que está aqui dentro. O número percentual, ele não faz parte desse conjunto. Para eu calcular número real, ele tem que estar somado junto com o real. O número percentual, ele tem que somar somente com porcentagem. Senão, ele não vai dar certo aqui dentro do nosso cálculo. Ele faz parte de um outro conjunto de números, tá bom? Por isso que ele precisa ser transformado.
tá? Sempre transformar a porcentagem no número real, porque a porcentagem não faz parte desse conjunto, tá bom? Vamos lá. Vou substituir. Meu montante vai ser, no lugar do meu capital, 450 mil, vezes 1 mais a taxa. A nossa taxa, 9%, 0,09. Elevado ao meu período, que é 18 meses. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Onde eu começo? Isso, dentro do parênteses. Então, a gente vai fazer primeiro 1 mais a nossa taxa. 1 mais a nossa taxa vai ficar 1,09. Tudo bem? Vou repetir o restante aqui. Professora, já entendi, a senhora está fazendo muito devagar. É que tem gente que ainda está acompanhando lá em casa. Vocês é porque vocês têm suporte aqui na sala, é mais rápido. Mas em casa o pessoal demora um pouquinho mais, tá bom? Mas daqui a pouco a gente acelera. Depois, pessoal, depois de 1 mais a taxa, vou fazer a minha potenciação. Então, eu fiz 1 mais 0,09, cliquei em igual, vou procurar a tecla x elevado a y ou acento circunflexo. Cliquei nela, vou fazer a minha potenciação e eu escrevo o número 18, que é essa resolução da potenciação. Quanto que deu aí? Fala para mim. 4,71 e um número bem comprido. Beleza? Arredondou? Vamos ver se no resultado final, se ela vai alterar o valor igual o pessoal aqui da sala, tá bom? Não zera a sua calculadora, deixa esse tantão de números aí. Multiplicar por 450 mil, finalizando. Esse 4,71 vezes 450 mil. Quanto que deu, pessoal? O montante? Seu também? Deu? Perfeito. Não zerou, maravilha. E aí, vírgula alguma coisa? 0,19. Tudo bem, pessoal? Sim, vou fazer essa aqui também na calculadora, porque o pessoal que está em casa, pode ser que tenha alguém que ainda está com dúvida, tá? Beleza, vamos lá. Então, nesse exercício, primeiro passo, somar 1 mais a taxa. Então, vai ficar 1 mais 0,09. Professora, eu já sei de cabeça que vai dar 1,09. Posso colocar o 1,09 direto? Pode colocar 1,09 direto. Se você já consegue pular essa etapa, tranquilo, pode fazer. Vou fazer a potenciação, então eu venho aqui no meu... Eita, deixa eu ver se vai funcionar, mouse. X elevado a Y. E eu coloco a quantidade do período, nesse caso é 18 meses. Vou colocar o 18 aqui. Isso aqui é igual 4,717120411729, porque é a quantidade de dígitos que essa calculadora apresenta. Isso é uma dízima não periódica, são números infinitos, ela não para. Então, a gente não vai finalizar. Vamos terminar. Aliás, a gente não vai zerar, não vai arredondar. A gente vai finalizar clicando vezes 450 mil tem 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Só tomar cuidado com isso, tá?
igual 2.122.704. Aí a nossa calculadora arredondou para 19. Não tem problema, gente. Quem deu 18, tá? Pode ficar tranquilo que lá na prova eu não vou colocar 18 centavos, 19 centavos. Não vai ser essa a diferença, tá? Porque senão a gente fica, nossa, e agora? Arredondo para mais ou arredondo para menos? Não. Vai ser um pouquinho mais diferente, tá? Não vai ser o centavinho ali do final que eu vou colocar, porque senão isso aí gera confusão e discussão aqui para nós. Beleza? Como que tá em casa? Todo mundo conseguiu? Manda pra gente aí no chat, por favor. Tá aqui para vocês o passo a passo também do cálculo, caso vocês forem utilizar aí pela apostila. Mais um para a gente praticar, pessoal. Vamos lá. Calcular aí o montante de juros compostos de um capital de 760 mil durante 7 meses a uma taxa de 3% ao mês. Primeiro passo, analisar. Período e taxa está na mesma unidade? Sim, os dois são meses. Se fosse diferente, a gente ia ter que fazer eles ficarem na mesma unidade, tá bom? Depois, transformar o nosso número percentual em um número real. 3% na forma real fica 0,03. Muito bem. Agora eu vou substituir os meus valores aqui, tá bom? Pessoal, não é obrigatório que vocês fiquem escrevendo tudo isso lá na prova. Eu estou fazendo passo a passo só para compreender, tá? Mas se você quiser fazer para te ajudar a lembrar, fica à vontade. 1 mais a nossa taxa elevado ao período de 7 meses. Muito bem. Agora, deixa aí na tela, né? Vamos calcular. Começando aqui pelo parênteses. 1 mais 3%. 1 mais 0,03. Vai ser quanto? Muito bem, 1,03, 1,03. Vou repetir o restante, para a gente não esquecer os próximos passos. Tem uma multiplicação e tem uma potenciação. O que eu faço primeiro? Potência, muito bem. Vou fazer 1,03. Clica aí, clicou no igual, cheguei nesse resultado. Procura sua tecla x elevado a y ou acento circunflexo. Clicou nessa tecla, pode digitar o 7, que é o seu elevado. Quanto que vai chegar nesse resultado? Deu quanto? 1,23, isso mesmo? Faz aí, pessoal, para me ajudar. 1,23. 1,03 elevado à 7ª potência. Ah, o dela arredondou para 1,23. Muito bem, isso mesmo. 1,229 e continua. Muito bem. O da colega já arredondou para 1,23, não tem problema. Não zera a sua calculadora. Vamos finalizar aqui multiplicando pelo nosso capital, vezes 760 mil, vai dar quanto? Esse montante desses juros compostos? 704 e 13, 14, não tem problema. Tá bom? Gente, por que a gente usa, né,
esse recurso aqui da calculadora do x elevado a y. Aqui, pessoal, se a gente fosse calcular 1,03 elevado à sétima potência, é o mesmo que 1,03 vezes 1,03 vezes 1,03, 7 vezes. Vocês acham que não ia ter muito mais chance da gente errar? Ficar fazendo isso 7 vezes? Então, a gente usa esse recurso de x elevado a y e já faz a potenciação. É muito mais rápido. É aquela coisa que a gente falou, vou ficar fazendo isso aqui 15 vezes, 18 vezes. Não. A gente usa esse recurso que vai ser muito mais rápido para chegar nesse cálculo, no resultado. Tá bom? Quando a gente está aprendendo lá no ensino fundamental, aí as crianças fazem, né? Aí tem que fazer para aprender e entender o conceito. Mas depois que a gente aprendeu, não vejo problema de usar a calculadora para verificar os dados e fazer mais rápido, otimizar o tempo. Então vamos lá. Fazendo essa também aqui na calculadora para o pessoal que está em casa, se tiver alguém ainda com dúvida, tá bom? Vamos lá. Primeiro eu vou somar 1 mais a minha taxa. 1 mais 3%, 1 mais 0,03, vai dar 1,03. Cliquei no x elevado a y para resolver a potenciação. O meu período é 7 meses, então vou colocar o número 7. Isso deu 1,22987338, e isso continua. Finalizo, não zero a calculadora, porque dá diferente, tá? Se vocês colocarem a calculadora da colega, ela arredondou para 1,23, mas o restante dos algarismos, ele está armazenado ali. Por isso que na hora de chegar no resultado final, ela chega no mesmo resultado que a gente. Porque se eu zerar a calculadora e colocar 1,23 vezes 760 mil, vai dar um resultado diferente. Vai chegar bem perto, mas não vai ser a mesma coisa. Tá bom? Por isso que não pode zerar, tá? Vezes, terminando, 760 mil, tem 4 zeros. E aí eu clico aqui no meu igual. E eu cheguei naquele resultado ali. Tudo bem? Pessoal, é importante que a gente compreenda que isso daqui é o meu montante dos juros compostos. Então, isso já é tudo, já é os juros junto com o meu capital. Tudo bem? Diferente do juros simples, que a gente calculava os juros simples e somava para chegar no montante. Não esquece disso, tá bom? Beleza. Vamos avançar. Vamos falar mais de algumas comparações para não ficar com dúvida, tá? Aqui está o passo a passo para vocês estudarem. Vamos falar da diferença dos juros simples para compostos. Então, olha lá. A diferença vai estar aqui na forma de capitalização. No regime de juros simples, o montante do período seguinte é sempre calculado com base no valor do capital inicial. Ou seja, independente do tempo, isso sempre vai acontecer. Eu sempre vou usar o capital inicial. Já no regime de juros compostos, o montante, ele sempre é calculado com base no valor do capital do mês anterior, o que faz com que ele cresça de maneira exponencial. Então, vamos comparar, pessoal? Se eu tiver um capital de R$2.000, aplicado a uma taxa de 5% ao mês por 4 meses, vou fazer no regime de juros simples e vou fazer no regime de juros compostos para a gente ver essa diferença na prática. Então, olha lá o que acontece. No regime de juros simples, primeiro mês, 5%, R$100. Segundo mês, 5%, R$100. Terceiro mês, 5% é R$100. Quarto mês, 5% é R$100. Sempre vai ser, porque ele vai usar sempre o capital inicial. Na hora de gerar o montante, eu somo. Primeiro mês, 2.000 mais 100, 2.100. Segundo mês, 2.100 mais 100, 2.200. Terceiro mês, 2.200 mais 100, 2.300. Quarto mês, 2.300 mais 100, 2.400. Então, a cada mês, sei que vai aumentar
R$100. Se é R$100 por mês, 4 meses, 400. Fechou. E se for no regime de juros compostos? A gente fez essa análise agorinha, ó. No primeiro mês, eu calculo 5% de 2.000, que é o capital inicial, que é R$100. Quando eu calculo o meu montante, eu tenho 2.100, lá no meu segundo mês, ele já não usa mais o 2.000 como base, ele já vai usar 2.100, ou seja, o nosso juros agora é de 105, já foi diferente, já foi melhorzinho, né? Se eu apliquei esse dinheiro, já foi melhor para mim, já tem uma rentabilidade melhor. Na hora de calcular o montante, já foi diferente. Lá no Juros Simples, o montante foi de 2.200 no segundo mês. Aqui já é 2.205. Pouquinha coisa, mas já é alguma coisa. Terceiro mês, o nosso 5%, ó, não é 100 nem 105, agora é 110,25. E já foi diferente o nosso montante no terceiro mês, 2.315,25. Que lá no quarto mês, o nosso juros também foi diferente, porque ele sempre calculou com base no montante do período anterior. Então, compreender essa diferença, pessoal, dos juros simples e compostos, viu que o juro composto tem mais rentabilidade, só que não dá para escolher, né? Ah, se eu vou emprestar, eu quero no regime de juros simples. Se eu for investir, eu quero no regime de juro composto. Não dá, né, para escolher. Geralmente, os juros compostos vão sempre utilizar essa estratégia. Pessoal, está suficiente essa quantidade de exercício de juros compostos? Podemos avançar? Ou vocês querem que a gente crie algum exercício para praticar mais? Pode avançar? Vocês que falam. Vocês que mandam. Pode? Então, vamos lá. Só uma pergunta. Pode falar. Se a anuidade não tivesse igual, por exemplo, todos os exemplos que a senhora deu, tanto o período da taxa quanto dos meses, é o mesmo. Aí eu pegaria só a diferença, igual a gente fez ontem. Por exemplo, se eu tivesse lá 5 meses e 36% ao ano, eu ia transformar esse meu... Aqui, ó, o mesmo exercício que a gente fez agora. Era 7 meses, né? 7 meses, 760 mil. E vamos supor que lá no enunciado tivesse assim, 36% ao ano. O período e a taxa estão diferentes. O que eu ia fazer? Primeiro passo, transformar esse meu tempo em meses. 36 dividido por 12, porque um ano tem 12 meses. Daria 3, ou seja, 3% ao mês. Que aí eu ia fazer o cálculo e eu ia chegar no resultado que eu fiz agora com vocês. Tudo bem? Então, só isso que ia ser de diferente, tá? Só essa transformação. Professora, Pode falar. pedindo mais exemplo. Mais um exemplo? Então, vamos lá. Vamos criar um aqui. Pode ficar à vontade. Compostos ou simples? Juro composto. É composto. Uhum. Eu coloco mais 6%. E aí eu coloco mais 6%. No final, não vai dar esse juro composto? Não, porque aí você está usando sempre o 10 mil, que é o capital inicial. Ah, porque aí você já somou. Eu vou pôr mais 6. Sim. Vai estar em cima do 10,600. Aí no final vai dar esse valor. Sim, só que aí você vai ficar fazendo isso quantas vezes? Se você fizer assim, você faz uma vez só. Você já sabe o final dos 6 meses, quanto que vai dar. Mas dá certo. Dá certo. Vamos fazer um exemplo então aqui? Oi? Corre um risco maior de errar. Mas dá certo, dá para fazer sim. Vamos criar um exemplo aqui, pessoal, antes da gente entrar nos descontos.
Vamos lá, vamos colocar então aí um capital de R$10.000, que o colega falou aqui na sala, aplicado a um período de 6 meses, a uma taxa de juros de... Vamos lá, 60% ao ano. Tudo bem? Para a gente fazer uma transformação? Então vamos lá. 60% ao ano. Primeiro passo: analisar nosso período e a nossa taxa está na mesma unidade de medida? Não está. Então, o primeiro passo é transformar essa nossa taxa em meses para ficar mês e mês. 60% ao ano, gente, se eu dividir aqui 60 por 12, vai dar 5%. 5% ao mês. Beleza? Tudo bem? Então, agora eu tenho 6 meses, 5% ao mês. Então, é esse 5% que eu vou jogar aqui na minha continha, tá? Que vai ser 0,05. Tranquilo? Vamos lá, vou dar um tempinho aí para o pessoal de casa fazer, para vocês fazerem também. E aí a gente faz a correção, tá bom? Vai lá. Porque 12 meses, o ano tem 12 meses. Um ano tem 12 meses. Então, eu divido por 12. Se eu tivesse, por exemplo, se aqui fosse 6 anos e eu tivesse 5% ao mês, eu quisesse transformar esse meses em ano, em vez de fazer dividido por 12, eu ia fazer vezes 12. E aí eu ia chegar no meu 60% ao ano. Aí ia ficar ano. Tá bom? Substituindo aqui 10.000 vezes 1 mais a minha taxa, que é de 5% ao mês, 0,05, muito bem, elevado ao nosso período, que é de 6 meses. Vai lá, pessoal de casa, vai fazendo aí. 1 mais a taxa. Vai ficar... O vermelho tá melhor ainda? Tá, né? Tô escrevendo de vermelho para ficar melhor para quem tá em casa, tá, gente? 1,05 vezes esse valor aqui. Elevado a 5, né, gente? Elevado a 6, tá certo, 6 meses. Beleza. Vou clicar agora no x elevado a y, que é a nossa potenciação, e fazer o 1,05 elevado à sexta potência. Quanto que vai dar esse resultado? Fala aí pra gente. Ah, você já fez o resultado final. Beleza. (1,34) Beleza, e continua, é um número, uma dízima não periódica, continua esse número. Para finalizar, 1,34 vezes 10.000. $13.400? Perfeito. Porque quando multiplico por 10, né? 10, 100, 1.000, é só contar as casas decimais. É isso mesmo. Só contar, né? São 4 zeros, então eu ando 4 casas decimais aqui pra frente. Maravilha, isso aí, gente. Vocês estão fera na matemática. Pessoal de casa, tudo bem? Conseguimos fazer esse? Manda um ok para mim aí no chat. Tem um delayzinho, tá, gente? Para quem está assistindo em casa, então não é automático. Eles mandam um ok. Demora uns 20 segundinhos para eles verem, escutarem.
Manda ok para mim, para ver se eu posso avançar, se a gente faz mais um. Oi? 13.400, isso aí. Tivemos aula ontem. Dia 25? Você então não deve ser... Então eu estou achando que o senhor não é dessa turma. Porque hoje o senhor não fez nenhuma disciplina ainda. O seu curso é técnico em transações imobiliárias. É esse mesmo. Eu acho que é melhor o senhor descer lá. Quer descer lá? A gente vai corrigir esse daqui, dá tempo. Vai lá rapidinho. Porque eu tô achando que o senhor não é dessa turma. Sim, tô achando que o senhor não é dessa turma. Acho que o senhor é de outra turma. E aí, como é que tá o chat? Mandaram ok? Não mandaram nada, gente. Conversa comigo, por favor. Vai lá, Elaine. Manda pra mim se você conseguiu fazer esse. Vou avançando, tá? Qualquer coisa a gente volta de novo. Vamos falar sobre descontos. O desconto, pessoal, a gente já conhece aí popularmente. E ele é uma compensação recebida pelo tomador do empréstimo ou pelo pagamento adiantado de uma dívida. Ou seja, é necessário retroceder a capitalização calculada para o período de antecipação. Então, a gente vai retirar em vez de acrescentar, tá bom? E aí a gente tem alguns tipos de desconto. Tem o desconto racional, que ele pode ser chamado de simples e composto, e tem o desconto comercial. Pessoal, esse desconto racional simples e composto, pelo próprio nome a gente já imagina, né? Simples vai estar relacionado com juros simples, composto vai estar relacionado com juro composto, tá bom? E a gente vai falar sobre eles. Então, no desconto racional, o cálculo ele é realizado com o mesmo critério do cálculo de juros. Então, gente, praticamente a gente usa as mesmas fórmulas dos juros. A diferença é que em vez de aumentar, eu vou retirar, vou subtrair, tá? A diferença é que ele corresponde a uma operação de descapitalização. Então, capitalizou significa que eu somo, descapitalizou significa que eu subtraio. Eu não vou fazer cálculo de desconto com vocês, tá? Porque eu acho que o entendimento já é suficiente e a gente sabe isso do nosso dia a dia, né? Então, no desconto racional simples, é aplicado sobre o juros simples, e é justamente a diferença entre o valor nominal e o valor atual. O desconto racional simples, ele vai ter, né, essa nomenclatura aí, né, também pode ser chamado de desconto real, desconto verdadeiro, desconto por dentro, ele pode ter todos esses nomes, tá bom? E esse desconto racional simples, ele pode ser obtido por meio desse cálculo aqui, ó. Desconto racional é igual valor atual vezes a taxa vezes o período. Vocês lembram que lá no juros simples era isso? Valor do capital vezes a taxa vezes o período? Mesma coisa. Então, não tem diferença, a gente já fez cálculo ontem. A diferença é que em vez de somar, eu vou subtrair, tá bom? Então, a relação entre o desconto comercial simples e o desconto racional simples é que o desconto comercial simples é maior do que o desconto racional simples. Ok. O desconto comercial, ele também é chamado de desconto por fora ou desconto comercial simples. Ele difere do desconto racional, principalmente porque se trata de uma taxa aplicada pelo valor nominal do título. Por ele ter um desconto um valor, né, um cálculo mais simples, ele foi adotado pelo comércio. Então, o desconto comercial, gente, é esse que a gente encontra no comércio aí no dia a dia. Ah, você vai pagar à vista, você vai ganhar 10% de desconto, 20% de desconto. Então, é calcular aquela porcentagem ali, igual o colega falou pra gente agorinha. Se eu ficar calculando 6%, mais 6%, no caso do desconto comercial seria menos 6%. Pronto.
Seria esse valor, tá? E a gente tem ali as fórmulas matemáticas para calcular, mas como eu disse para vocês, eu não vou fazer cálculo de desconto com vocês, até para não complicar, porque eu sei que o juros compostos, né, o montante de juros compostos, deixa a cabeça da gente um pouquinho confusa, porque é muita coisa. Porque a diferença aqui é a subtração. Então, olha lá, um exemplo, né? Ele calculou aqui o desconto, que deu R$ 69,60, e no final ele fez a subtração. 580 menos 69,60, 510,40. É isso, tá? E o desconto racional composto é aplicado sobre a operação de juros compostos. Maravilha! Continuando o nosso estudo, a gente vai falar sobre pagamentos, que é um conteúdo que está lá dentro do nosso material. Beleza, vai dar tempo da gente fazer nossa revisão hoje. A gente vai começar falando sobre fluxo de caixa. O que seria isso, fluxo de caixa? Ele pode ser entendido como uma sucessão de recebimentos ou pagamentos em dinheiro, que pode ser físico ou virtual, previstos para um determinado período de tempo. Então, dentro de uma empresa, né, para vocês aí, corretores, que futuramente vão montar a sua imobiliária, vocês vão ter o fluxo de caixa. Quanto que entrou, quanto que saiu, porque a gente tem dívidas, algumas coisas para pagar, a receber e a pagar. Então, essa movimentação é chamada de fluxo de caixa. Rendas imediatas é um outro tipo de pagamento que acontece. Também conhecida como anuidade, é destinado a formar um capital ou a pagar uma dívida. Então, pessoal, as rendas imediatas também estão presentes aí no nosso dia a dia. Geralmente, né, são aquelas taxinhas que a gente vai pagando aí todos os meses, chamadas de anuidade. Rendas antecipadas é aquela famosa taxa de entrada. Então, o primeiro pagamento ocorre no instante zero e os demais pagamentos ocorrem no início de cada período. Então, se alguém perguntar o que seria uma renda antecipada, seria a nossa taxa de entrada, tá? Sistemas de amortização. A gente vai falar sobre 2 sistemas aqui. O que seria o sistema de amortização? Vocês vão utilizar muito isso aí no dia a dia de vocês, no momento de fazer as vendas como corretores. O sistema de amortização, ele é o processo de extinção de uma dívida. Então, são os pagamentos periódicos que acontecem todos os meses em função de um planejamento. Um dos sistemas mais utilizados é o sistema Price e também o sistema SAC. A gente vai falar sobre os dois, tá? O sistema Price, ele é um sistema de amortização e essa metodologia consiste em calcular prestações fixas, sendo que o saldo devedor é amortizado aos poucos e os juros são sendo inseridos no valor de cada parcela. É como se ele pegasse o valor total do bem, dividisse ali em prestações iguais e fosse inserindo os juros em cada parcela, tá bom? O seu funcionamento é baseado no pagamento de parcelas fixas durante o período de empréstimo, sendo extensivamente utilizado em todo o mundo. Temos vantagens e temos desvantagens. Quais seriam as vantagens do sistema Price? A gente pode destacar que as primeiras prestações, elas são menores do que no sistema SAC, tá? Além disso, o fato das parcelas serem fixas ajuda a controlar o fluxo de caixa da pessoa, da sua empresa, porque ela sabe quanto ela vai pagar durante todo o período de empréstimo. Porém, né, em contrapartida, uma desvantagem é que o saldo devedor, ele diminui mais lentamente do que comparado a outros sistemas. Além do mais, no sistema Price, a prestação não diminui ao longo do tempo, é uma prestação fixa. Então, a gente tem isso lá no sistema SAC. Vai acontecendo, né? Conforme o tempo vai passando, ele vai reduzindo. Aqui não, conforme o tempo vai passando, ela vai mantendo fixa durante todo o período de empréstimo. No SAC, a gente já foi falando dessa comparação, né?
é um sistema de amortização também, que consiste aí no pagamento periódico, só que ele acontece de forma decrescente, ou seja, quanto mais o tempo passa, menor vai ficando as parcelas, tá bom? E terminamos o nosso conteúdo, falamos de tudo na apostila, dá nem para acreditar, né, gente? A gente falou de 83 páginas em 2 dias. É claro que foi de forma bem resumida, né, para que vocês consigam aí absorver o máximo de informações que vocês vão utilizar no dia a dia de vocês. E agora, para a gente revisar o que a gente aprendeu nesses dias, nós vamos fazer uma revisão, tá bom? Essa revisão, ela não vale nota, mas ela nos ajuda a verificar como é que foi o nosso aprendizado. Se a gente precisa revisar alguma coisa, estudar um pouquinho amanhã, né, durante o dia. Se por acaso amanhã o seu dia for um dia muito corrido aí no trabalho e você não conseguir ver a aula toda ou estudar todo o seu material, assiste pelo menos esses minutos finais, esses 30 minutos finais da aula, dessa revisão, já vai te ajudar bastante, tá bom? Então, vocês vão pegar o celular de vocês e vão pesquisar na internet, no seu navegador que você usa, e vão escrever isso aí, kahoot.it. Vamos lá. Quando vocês colocarem aí kahoot.it, ele vai cair numa tela pedindo o PIN do jogo. Muito bem. O PIN do jogo vai aparecer aqui na tela para vocês, mas eu vou anotar aqui no quadro para melhor visualização. Então, o PIN 803 48362. Quem está em casa também pode jogar, tá bom? Tanto que, pessoal, eu coloquei 1 minutinho para cada resposta. Enquanto vocês vão acessando, ele vai pedir para vocês colocarem um nome ou um apelido. Vocês colocam aí o nome ou o apelido de vocês, fica à vontade, tá? Como que vai funcionar? Vou explicar, tá? Aqui na tela, ele vai aparecer algumas questões, já tá aqui. Vai aparecer o seu avatar, se você quiser você pode editar, pode ficar com esse bonequinho, fica à vontade. Tá sem óculos? Qualquer coisa, se vocês quem não conseguir participar, vai respondendo aí da sua cabecinha para ver como é que tá o seu aprendizado. Quem conseguir acessar, vai conseguir participar junto com a gente. Quem não conseguir, vai participando oralmente, não tem problema. Importante é revisar, tá? Vai aparecer para vocês as perguntas aqui na nossa tela, na nossa TV. Eu vou ler as perguntas para vocês. Aí no celular de vocês não vai aparecer o gabarito para vocês marcarem. Vai aparecer somente um botão com cores: azul, vermelho, amarelo, verde. Aí eu vou falar assim: se você acha que a resposta é essa, clica no vermelho. Se você acha que é essa, clica no azul. Se você acha que é essa, clica no amarelo. E assim por diante. Assim que todo mundo responder, ele vai pontuando. Quem for acertando mais questões, vai ficando no ranking nos primeiros lugares. Quem responde mais rápido, kahoot.it, também ganha mais pontos, quem responde mais rápido. Beleza? Mais alguém vai acessar? Uhum. Circular. Esse é o nome do usuário? Não, esse é o nome do site. Não, não é isso aqui. Coloca o PIN 80. É kahoot.it, tá bom? É esse que vocês vão acessar. Não precisa baixar. Ele tem aplicativo, se você quiser baixar. Mas não precisa não, gente. Vocês vão usar só hoje. Não precisa baixar não, tá bom? A não ser que você queira. Se quiser baixar no seu celular, fica à vontade. Quando vocês baixam,
Lá tem vários jogos de vários conteúdos que vocês podem usar. Muito bem, bastante gente entrando. Ele não voltou, provavelmente ele não é dessa turma mesmo. Eu joguei segunda-feira na aula da professora Sofia. Ah, Tenho certeza. Toda hora que eu comecei a perceber, eu até para vir. Na próxima aula de português, de matemática, já vai ter. já vai saber o conteúdo. Ótimo. Oi? Uhum. Deixa eu ver. Deixa eu ver aí. Peraí. Esse aqui não é? Aqui, ó, internet. Esse mesmo. Pode colocar seu nome. Vamos lá, a colega já vai entrar, a gente já vai começar. Ah, minha internet travou, prof. Não briga comigo, tá? Não tenho culpa. Não tenho culpa se a internet travar. Tudo bem? Mariene? Maravilha. Vamos começar então. Matemática financeira, nossa revisão. 3, 2, 1, começou. Verdadeiro ou falso? Capitalismo é o sistema baseado é um sistema econômico baseado na legitimidade dos bens privados e tem o objetivo de conseguir lucro. Se vocês acham que sim, vocês vão clicar em azul, de verdadeiro. Se vocês acham que não é um sistema econômico, não é baseado nos bens privados, não tem objetivo de conseguir lucro, vocês vão clicar no vermelho de falso. Vai lá, pessoal, analisa aí o que vocês acham que é o sistema capitalista. Respondam aí. A internet? Tá bom. Muito bem. Eu acho que são 6 pessoas que estão participando, né? Verdadeiro azul, né? Verdadeiro azul, falso vermelho. Isso. Esgotou. Então vamos lá, pessoal. 5 pessoas acertaram. Isso mesmo. Capitalismo é um sistema econômico. Ele é baseado na legitimidade dos bens privados e ele tem o objetivo principal de conseguir lucro. Vamos ver quem saiu aí mais rápido nesse ranking. Sim, foi a primeira. Parabéns, muito bem. Pergunta número 2, agora é um quiz. Não é característica do capitalismo. Ó, não. Será que o surgimento de grandes empresas é característica? Se você acha que é, não clica nessa, porque ele quer o não. As relações de trocas monetárias, você acha que pagamento, compra, é característica ou não? Esse é o amarelo. A preocupação com o dinheiro é ou não é característica do capitalismo? É uma só que é a resposta. O trabalho não assalariado
Se você achar que o trabalho não assalariado não é característica do capitalismo, clica no verde. Vamos lá, enquanto vocês estão respondendo, eu vou ler de novo as alternativas. Ó, não é característica do capitalismo. O surgimento de empresas não é. Se você achar que é isso, clica no vermelho. A relação de trocas monetárias não é, clica no amarelo, vai acabar o tempo. A preocupação com o rendimento, acabou. Maioria acertou. Pessoal, surgimento de empresas é característica. Relação de trocas monetárias é característica. Preocupação com rendimentos é característica. E eu falei para vocês que a principal é o trabalho assalariado. A gente trabalha para receber. É isso que nos motiva a trabalhar todos os dias, porque a gente vai receber. Então, o não assalariado aí seria uma doação, um trabalho voluntário. Trabalho voluntário não é característica do capitalismo, tá bom? Então, no caso, trabalho assalariado, recebimento seria característica. O não assalariado, que seria o voluntário, esse não é, tá? Por isso que essa seria a resposta correta nesse caso. O verdinho foi a resposta correta, tá bom? Pati subiu no ranking. Verdadeiro ou falso? O capitalismo passou por 4 fases: pré-comercial, industrial e financeiro. Se vocês acham que sim, verdadeiro azul. Se vocês acham que não, clica no vermelho, falso. Vai lá. Se você acha que é verdadeira essa frase, clica no azul. Cinco pessoas já responderam. (23 segundos). Está acabando o tempo. Eu coloco esse tempo, pessoal, para o pessoal de casa dar tempo de responder, porque eles têm um delay. Não sei se vocês já assistiram a aula de casa alguma vez, mas ela demora um pouquinho para chegar lá, tá bom? 10 segundos. O capitalismo passou por 4 fases: pré, comercial, industrial e financeiro. E aí? Verdadeiro ou falso? Muito bem, todo mundo acertou, parabéns. Mariene subiu no ranking. Parabéns, Mariene, muito bem. Corresponde à fase do pré-capitalismo. Lembra da palavrinha pré, pessoal? Será que o pré-capitalismo é a fase de implantação? Se você acha que sim, clica no vermelho. No pré-capitalismo teve grande investimento das indústrias? Será? Se você acha que é isso, clica no amarelo. Os comerciantes administravam a maior parte dos lucros no pré-capitalismo? Se você acha que é isso que aconteceu nessa fase, clica no azul. O maior volume de capital em circulação é administrado pelas empresas financeiras? Se você acha que é isso que aconteceu no pré-capitalismo, clica no verde. Mas lembra daquela associação. Pré, o que significa pré? Isso, faça sinônimos. Começo, início, tá bom? Eu estou dando dicas aí. Terminou o tempo. Maioria acertou. Fase de implantação, tá bom? No pré-capitalismo é onde começou, fase de implantação. Mariene subindo aí no ranking, né, Mariene? Muito bem. Verdadeiro ou falso? No capitalismo industrial, o capital não é investido nas indústrias? E aí, o que vocês acham? Vocês acham que no capitalismo industrial ele recebeu esse nome porque não tive investimento lá nas indústrias? Vamos lá. Se você acha que essa frase que eu disse é verdadeira, você vai clicar no azul. Agora, se você discorda disso, você vai clicar no vermelho, falso. Vai lá. No capitalismo industrial, o capital não é investido nas indústrias. Verdadeiro ou falso?
7 responderam, vou finalizar porque é o número de pessoas que temos aqui, tá bom? Muito bem, a maioria acertou. Essa informação é falsa, gente. No capitalismo industrial, eu tive um grande investimento nas indústrias. Por isso que recebeu esse nome, capitalismo industrial. Maior investimento nas indústrias. Muito bem. Ranking parado, as meninas estão aí, ó. Amaral também. Capitalismo comercial. Os comerciantes administravam a maior parte dos lucros? E aí, o que vocês acham? Vocês acham que como os comerciantes estavam administrando a maior parte dos lucros, ficou evidenciado o capitalismo comercial por esse motivo? Se vocês acham que sim, clica no verdadeiro, concordo, clica no azul. Agora, se você acha que não, clica no vermelho, falso. Vamos lá, esperando as 7 pessoas responderem para a gente avançar. Muito bem. Show de bola. Todo mundo acertou. Capitalismo comercial. Os comerciantes administravam a maior parte dos lucros. Por isso que recebeu esse nome. Show de bola. O maior volume de capital em circulação é administrado pelas empresas financeiras. Que fase aconteceu isso? Se você acha que isso aconteceu no pré-capitalismo, você vai clicar no vermelho. Se vocês acham que é no capitalismo industrial, vai clicar no amarelo. Se acha que é no capitalismo comercial, clica no azul. Agora, se você acha que o maior volume de capital em circulação administrado pelas empresas financeiras acontece no capitalismo financeiro, clica no verde. Vamos lá. Quase todo mundo acertou, só uma pessoa errou. Acho que clicou errado, né, gente? O maior volume de capital em circulação é administrado pelas empresas financeiras no capitalismo financeiro, por isso que recebeu esse nome. Inclusive, é a fase que nós estamos atualmente. Ainda temos capital sendo administrado no comércio, ainda temos um grande investimento nas indústrias, porém, quem administra tudo isso são as grandes empresas financeiras, tá? É a fase que nós estamos. Sim, subiu no ranking, parabéns! Olha lá! É o valor do dinheiro no tempo e funciona como se fosse o aluguel do dinheiro, pessoal. E aí, o que você acha que é isso? Você acha que essa frase está sendo referida à taxa? Se você acha que isso é taxa, clica no vermelho. Agora, se você acha que o valor é o valor do dinheiro no tempo e funciona como se fosse o aluguel do dinheiro, é os juros, clica no amarelo. Se você acha que isso é o período, clica no azul. Agora, se você acha que é o capital, você vai clicar no verde. Vamos lá, pensa um pouquinho antes de responder. Muito bem, a maioria acertou. Juros é o valor do dinheiro no tempo. Lá, quando a gente falou, lá desde da história, né, da matemática financeira, os antigos, né, homens aí, eles verificaram que os juros ele estava relacionado o dinheiro e o tempo. Então, quanto mais tempo, mais juros. Sim, subindo no ranking, parabéns. Verdadeiro ou falso? Sistema saque é um sistema de amortização, onde as parcelas vão reduzindo com o tempo. E aí, gente, acabamos de falar isso. Se você acha que isso é verdadeiro, clica no azul. Se você acha que isso não é verdadeiro, é falso, clica no vermelho. Olha lá, a preguicinha está até dançando de tão fácil que é essa resposta. Vamos lá. Falta uma pessoa aí para responder para a gente avançar. Sistema saque pro, às vezes travou, né, gente? Por isso que demora um pouquinho.
Sistema SAC é um sistema de amortização onde as parcelas vão reduzindo com o tempo? 10 segundos, tempo acabando. Pronto, responderam todos. Muito bem, todo mundo acertou. Sistema SAC é um sistema de amortização onde as parcelas vão reduzindo com o tempo. Ranking parado, o pessoal respondeu rápido aí. Questão 10. Qual é o sistema de amortização onde as parcelas são fixas e os juros são abatidos lentamente? Se vocês acham que é no sistema SAC, clica no vermelho. Se vocês acham que é no sistema Price, clica no amarelo. Se vocês acham que é no sistema linear, clica no azul. Se vocês acham que é no sistema decimal, clica no verde. Vamos lá. Analisa aí a sua resposta. Falta só uma pessoa. O sistema de amortização, onde as parcelas são fixas e os juros vão reduzindo lentamente. Todo mundo acertou. Parabéns. Sistema Price. Ranking acirrado aí, né, pessoal? Tá firme nas respostas. Montante. Corresponde o valor do capital mais juros. Se você acha que isso é verdadeiro, gente, clica no azul. Agora, se você não concorda com essa frase, se você acha que o montante não é o capital mais os juros, clica no vermelho, falso. Vamos lá, falta só uma pessoa responder. Montante é o valor correspondente a capital mais juros. Vamos lá. 30 segundos. Terminou, muito bem. Verdadeiro, todo mundo acertou, isso mesmo. Inclusive, vamos aproveitar e retomar. Se for juros simples e eu precisar calcular o montante, eu calculo o juros simples e somo com o meu capital. Agora, se é um montante de juros compostos, eu uso só aquela fórmula dos montantes de juros compostos, já tenho um montante. Beleza? Ranking continua parado. Muito bem. Olha lá, vamos ver se vocês entenderam o que é montante. Um capital de 500 rendeu juros de 75. Qual foi o montante? Se você acha que o montante foi 425, clica no vermelho. Se vocês acham que o montante é 500, clica no amarelo. Se vocês acham que o montante é 575, clica no azul. Agora, se você acha que o montante é 75, clica no verde. Vamos lá. Vocês acabaram de falar que montante é capital mais juros. Então, pensa bem antes de responder. Falta só uma pessoa para finalizar. 10 segundos, terminando. Pronto. Eita, ficamos divididos nessa aqui. 575, tá, pessoal? Capital mais juros. Se o capital é 500 e os juros é 75, 500 mais 75, 575, tá bom? Sim, subindo no ranking, Mariene desceu um pouquinho. Vamos lá. Juros sobre o principal mais juros. Isso é o que, gente? Se você acha que isso é juros simples, clica no vermelho. Se você acha que é juros compostos, clica no amarelo. Se você acha que isso é taxa de juros, clica no azul. Se você acha que é período de juros, clica no verde. Vamos lá, analisem com atenção. Juros sobre o principal mais juros. O que seria isso? Se você acha que é simples, clica no vermelho. Muito bem. Ficamos divididos nessa aqui também. A maioria foi nos juros compostos, mas alguns foram lá no período. Pessoal, é juros compostos, tá?
Popularmente, ele é até chamado de juros sobre juros, tá bom? Juros sobre o principal mais juros. Mariene retomando seu posto, tá brigando aí as duas. Vamos para a última, vamos lá. Desconto é o abatimento de um valor, geralmente acontece pelo pagamento adiantado de uma dívida. Se você acha que isso é verdadeiro, se você concorda com essa frase, clica no azul. Se você discorda aí dessa frase, você vai clicar no vermelho, no falso. E aí, pessoal, o que seria desconto? Muito bem, maioria acertou. Vamos verificar o nosso pódio, como ficou. Em terceiro lugar, Mariene, parabéns. Segundo lugar, Amaral, parabéns. Em primeiro lugar, vamos ver quem foi o fera aí, o craque da sala. Pati, parabéns. Pessoal, a intenção dessa revisão é revisar o que a gente estudou nesses 2 dias. A prova de vocês vai estar baseada nessas questões mesmo, tá bom? Nessas questões aí, vai estar bem parecida. Nossa prova, ela é composta por 10 questões, não são 10 questões de cálculo. Vocês viram que eu coloquei questões teóricas? Porque eu coloquei questões teóricas na prova também. Ela está mediada, tá? Metade é teórico e metade de cálculo. Então, a gente vai ter lá uma questãozinha de juros compostos, uma de juros simples, vamos ter uma questãozinha lá de montante para vocês calcularem e vamos ter também as teorias para praticar. Eu espero que eu tenha contribuído aí com a aprendizagem de vocês nesses 2 dias. Amanhã estarei aqui para a gente fazer a nossa avaliação. Desejo sucesso a todos e em breve a gente se encontra aí para mais uma disciplina também lá em operações imobiliárias, tá bom? Muito obrigada e até amanhã. Tchau, tchau.